Fala, amigo ligado aqui no canal A Voz Celeste, meu nome é Pedro Reis e hoje vamos falar da valorização dos jogadores do Cruzeiro na temporada de 2025, né? A gente fez um levantamento aqui no canal, trazendo todos esses números, né? Como que o Cruzeiro foi na questão do valor de mercado dos seus atletas, algo que a gente sabe que pro futebol hoje é muito importante e a gente sempre tá de olho, né? E eu tenho números bem interessantes que a gente vai debater no vídeo de hoje. Primeiro que o Cruzeiro teve uma valorização no seu elenco superior a 50% do valor inicial lá no início da temporada, né? O Cruzeiro que teve, né, a gente pega todos esses números no site do Transference Market, que é um site especializado só em valor de mercado, é uma fonte extremamente confiável no mercado da bola, então a gente tem todos esses números lá dentro do site do Transference Market, né? O Cruzeiro teve no início da temporada o seu elenco avaliado em 87,8 milhões de euros. Um valor aí que a gente já tinha um valor considerável, era o 8º elenco mais caro do país, pegando os times ali da Série A, né, os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, né. Com o final de 2025, o Cruzeiro teve o seu elenco estimado em 139,2 milhões de euros. Lembrando que a gente tinha 87 e passou para 139, né? O Cruzeiro passou, né, nesse Campeonato Brasileiro, tem o terceiro maior elenco, o elenco mais bem valorizado no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro tá à frente de clubes como Botafogo, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro. O Palmeiras é o time mais caro com 232 milhões de euros, seguido pelo Flamengo, 187,5 milhões de euros, e o terceiro colocado é justamente o Cruzeiro com 139,2, né? E agora que a gente já passou esses números que de fato me chamaram muita atenção quando eu fui atrás disso, me chama muito a atenção o fato que o Cruzeiro conseguiu melhorar muito o seu elenco e não necessariamente foi atrás de contratações, né? Se a gente pega o Caio Jorge, por exemplo, foi uma peça que chegou no meio da temporada passada, precisou desse final de ano, um final de ano que vale ressaltar, o Caio que foi muito criticado por diversos torcedores e de fato não tiro mérito, porque o Caio, de fato, ele mesmo já assumiu várias vezes que não teve um bom fim de temporada em 2024, mas em 2025, depois de uma pré-temporada, né, depois de um trabalho muito bem definido com o Leonardo Jardim, a gente viu como o Caio descolou, né, do restante dos atacantes do Campeonato Brasileiro, né, de 2025. A gente pode falar de inúmeros nomes, né? O Christian, por exemplo, é um jogador que chegou por um valor e hoje, com certeza, se for negociado pelo Cruzeiro, é um valor muito maior. E quando eu falo isso, é porque a gente tem aquela impressão que o futebol, a gente sempre precisa contratar, e muitas das vezes a gente precisa de duas coisas: tempo e trabalho. O jogador ele precisa de um tempo para se adaptar, isso é um fato. O jogador, quando ele chega, ele ainda mais. Eu vou pegar de exemplo o Caio Jorge aqui durante o vídeo, porque de fato é o jogador mais bem avaliado do Cruzeiro na atual temporada, desde quando chegou, né? O Caio Jorge veio de uma. Ele teve uma ascensão muito grande no futebol brasileiro no Santos, não ganhou nenhum título, mas chegou em final, chegou a performar ali entre os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Vai para a Juventus num contexto completamente diferente, onde já tinha ali o centroavante da Juventus era ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo, né? Então não tem só minuto, é emprestado para a segunda divisão da Itália, volta para o futebol brasileiro, sai de lá em fim de temporada, chega aqui em meio de temporada, o Cruzeiro sendo atropelado pelas datas, chega na final da Sul-Americana, e tudo isso o jogador ele não tem tempo para se adaptar, né? Então quando a gente tem calma para trabalhar com esse jogador, dá tempo de trabalho, a gente viu o Caio ali com... E também a gente fala disso, e eu gosto de falar até sobre como os treinadores gostam de trabalhar, né? O Caio Jorge, por exemplo, se encaixou muito bem no estilo Leonardo Jardim, como o Gabigol, antes das falhas que teve ali na reta final da Copa do Brasil, o Gabigol não tinha se encaixado tão bem, e até isso, né, até a filosofia que o treinador trabalha, vai mandar muito em como o jogador vai se performar durante a temporada, né. Uma outra questão é que no futebol hoje tão caro, onde é um debate, né, hoje o futebol ele é muito inflacionado, e muito disso é até devido os patrocinadores hoje, o futebol movimenta muito dinheiro, e então qualquer jogador hoje mediano, ele tem um salário de 1 milhão, e isso se a gente pega ali um contexto aí de, não vou falar nem 10 anos, se a gente pega 5, 6 anos atrás, era um contexto completamente diferente. Para um jogador ganhar 1 milhão de reais, ele tinha que ser muito fora da curva. Então hoje você poder valorizar esses jogadores dentro do seu elenco, te dá um poder de revenda, te dá um poder de trabalhar com esses
esses atletas, podendo manter esse futebol cada vez mais sustentável. A gente teve nessa temporada também esse belo trabalho do Leonardo Jardim, teve também muita influência do Joaquim Pinto, né, que hoje é o gerente de scouting e diretor de futebol do Cruzeiro, trazendo jogadores também com potencial de revenda, né? O Ney Sevilla Real, um jogador que a gente sabe que o Cruzeiro já poderia ter lucrado antes mesmo de colocar ele em campo, e imagina depois de ter algum trabalho, depois de começar essa carreira no futebol. A gente teve a questão do Arroio, que nessa reta final também foi muito importante para o Cruzeiro. A gente tem nomes como Cauã Moraes, que o Cruzeiro foi trazer por uma multa rescisória do Atlético Paranaense. Então, tudo isso mostra que o Cruzeiro também está nessa valorização do seu elenco. Traz também, além de sustentabilidade dentro do futebol, traz também o resultado esportivo. Então é muito importante e eu achei esses números bem bacana, né? Então deixa aqui nos comentários o que você achou sobre isso e o que você imagina ver do Cruzeiro nas próximas temporadas.